Graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom vê-los aí já aparecendo neste fim de tarde deste domingo, o primeiro domingo de abril, de novembro, olha eu já falando de último, né? Por conta do último dia, que foi dia 31, dia tão importante da nossa história evangélica. E louvado seja Deus, porque aqui estamos juntos, neste primeiro domingo de novembro, para celebrarmos a Deus através da sua palavra. Bem, se você parou para ler aí na nossa página o tema, se viu o anúncio que foi feito do nosso tema, Fé com Sabedoria, você viu que entre parênteses nós colocamos lá, ousadamente, reformemos a fé evangélica. É evidente que o que temos como proposta para o dia de hoje, em memória do dia 31, 2 dias atrás, sexta-feira passada, que celebrou 508 anos de reforma religiosa da nossa confissão cristã, nós temos aí uma palestra em função disso, é uma palestra que exige de nós um pouco mais do nosso tempo e atenção. Então nós temos aqui uma palestra didática, e é palestra. Então não é um sermão bíblico, mas é uma palestra bíblica. E por que é palestra bíblica? Porque o tema impõe isso. E qual é o nosso tema? A fé com sabedoria, ou fé com sabedoria, ou como botei entre parênteses, reformemos a fé evangélica. Qual a razão de estarmos fazendo essa abordagem? Como comecei a dizer, em memória do dia 31, há 2 dias atrás, 31 de outubro, que comemorou 508 anos de reforma religiosa. Vejam bem, no século XVI, século XVI, perdoe. No século XVI, quando Martinho Lutero foi despertado em cima do texto de Romanos 1,17 e criou aquelas 95 teses e que resultaram numa reforma da igreja, numa reforma da confissão cristã, houve então uma reforma da confissão cristã. Então nós desenvolvemos a partir daí, a partir de uma fé reformada, a fé evangélica. Essa fé evangélica, decorridos esses 500 anos, e há bem mais tempo atrás, ou seja, há 400 e poucos anos já, nós tivemos aí, ou melhor, perdoe, há umas dezenas de anos atrás, então bem antes de 508 anos, é isso que eu quero dizer, nós tivemos umas distorções na nossa confissão evangélica, na fé, naquilo que se chama fé evangélica, de tal maneira que hoje há um grito de clamor, através daqueles que não dobraram os joelhos a Baal, os que são sinceros, por uma reforma, para que se pronunciem os líderes, para que se pronunciem os que ministram a palavra de Deus, para que os pastores sérios, os homens sérios com a palavra de Deus, comprometidos com Deus, sua glória, seu reino, com a palavra e não com o seu público, e não com o seu nome, abram a boca e façam as devidas denúncias. Vejam, nós ficamos calados muito tempo e deixamos que penetrasse em nosso meio essa teoria herética da pior forma, chamada teologia da prosperidade, que destruiu o que nós temos na sua essência, na sua credibilidade, produzindo os resultados que prometeu, o enriquecimento, em alguns casos ilícito, de líderes. Bem, hoje nós temos uma fé que está profanando a verdadeira fé, totalmente distorcida, chamada fé evangélica, pegando carona em textos isolados, sob pretexto para se fazer valer e se fazer prevalecer. Então, como dissemos, é uma palestra, não é uma pregação bíblica, mas nós vamos por dentro dos textos bíblicos, não é uma palestra teológica, é uma palestra bíblica, e isso ficará claro para os irmãos, mas de extrema necessidade. E por conta disso, eu solicito, recomendo que você compartilhe essa palestra. Mesmo que você receba umas pedradas da parte daqueles que vão se sentir de alguma forma de calça justa, de saia justa, diante do que vamos expor aqui. Mas na verdade, não é? Nós temos duas palavras de suma importância que definem para nós algumas coisas. Uma delas é: a lei é o testemunho, disse Isaías. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. A outra está em Amós, onde o Senhor fala, Deus estabelece um prumo, e tudo aquilo que está fora desse prumo, ele rejeita como não sendo verdadeiro. De tal maneira que uma fé que não emerge da palavra de Deus e não tem sustentação porque foi totalmente inspirada nela, tem de ser recebida, não recebida, vista com filtros, com desconfiança, ou então rechaçada, como Paulo disse. Se alguém chegar e lhe pregar um outro evangelho que não seja este, seja anátema, e você o rejeite. Pois bem, a nossa proposta
em falar de fé com sabedoria é justamente isso, denunciando que a fé que se aproxima tanto da nossa fé bíblica e que se insinua aí, que prevalece, porque é ela quem atrai realmente um exército de crendices, ela milita contra a verdade. Ela não redunda no louvor e na glória do nome do Senhor Jesus. Nós queremos começar este nosso assunto, fé com sabedoria, para mostrar que a outra não provém de sabedoria, é fé de tolos. Ela está baseada e tem de estar baseada exclusivamente nas Escrituras. Eu quero começar falando sobre essa fé em cima do texto de 1 Coríntios 13:13. Na conexão anterior, que caiu aí, mas que está lá na minha página, você vai ver que eu boto o texto lá. 1 Coríntios 13:13. Em algumas traduções, esse texto parece que é versículo 14. Criou-se um versículo a mais. Não tenho tanta certeza. Me parece que é isso. Mas na minha versão é 13:13. 1 Coríntios 13:13. E o que é que Paulo nos diz em 1 Coríntios 13:13? Ele diz: agora, portanto, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três. O maior deles, porém, é o amor. Eu vou repetir. Agora, pois, permaneçam. Sejam permanentes, ele diz. Estes três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que permaneçam, ele diz, a fé, a esperança e o amor. Em que contexto Paulo disse que agora permaneçam a fé, a esperança e o amor? Ora, ele vinha depois de ter feito uma ampla exposição, capítulo 12 de 1 Coríntios, sobre os dons carismáticos conhecidos, sobre as manifestações carismáticas conhecidas como dons do Espírito Santo, dons pentecostais, como a modernidade contextualizou. Ele então entra para o capítulo 13, mostrando que tudo aquilo que atrai tanto, que faz parte da confissão da igreja, que é tão necessário, não tem valor algum, nenhum deles, e nem o conjunto, nenhum valor sem o amor. Se não houver o amor no meio disso tudo, tudo aquilo que se perde em essência, em validade, permanece, desaparece. É muito interessante. Nós vamos a alguns trechos desse contexto aí. Mas veja, a verdade, estamos começando por 1 Coríntios 13:13, exatamente porque depois de fazer todo esse arrazoado, o apóstolo Paulo encerra esse arrazoado, ele conclui dizendo: mas sobre tudo isso que vocês me ouviram falar, que permaneçam a fé, a esperança e o amor. Lá na relação de 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala sobre as manifestações carismáticas, volto a dizer, conhecidas como dons espirituais, ele incluiu fé. Esperança e amor não estavam lá. Ele não disse que a esperança é um dom carismático, ele não disse que o amor é um dom carismático, ele disse que a fé, aquela fé a que ele estava se referindo em 1 Coríntios 12:9, ela fazia parte daquele conjunto de manifestações carismáticas. É exatamente em cima dessa fala de Paulo em 1 Coríntios 12:9 que se criou a fé paralela, a fé não bíblica, a fé sem sabedoria, a falsa fé que prevalece na maior parte da confissão evangélica da modernidade. Daí a ousadia com que eu disse: reformemos a fé evangélica, porque ela precisa voltar a ser bíblica. E a fé bíblica, como qualquer outro construto da nossa confissão, tem de cumprir, aí é um argumento teológico, mas é a única coisa, mas é uma teologia, um argumento teológico que pertence tanto à teologia quanto ao direito. Lá eles estudam hermenêutica, tanto quanto os teólogos também estudam hermenêutica e têm de estudar. E o importante é que, tendo estudado, que o cumpram, né? O problema é que, quando você tem uma confissão que não cumpre uma hermenêutica, que é uma regra de interpretação, você parte para a heresia. Porque quer se pretender, meus queridos, que por uma coisa chamada liberdade ou soberania de Deus, Deus ficou sem regras. E a terceira pessoa da Trindade com menos regra ainda do que toda a divindade. E alguns, para poder defender isso, diz: Deus é maior do que a palavra dele. Deus não está preso à Bíblia. A Bíblia não é a regra de Deus. A Bíblia pode não ser regra para Deus, mas é a regra de Deus. Porque o dia que ele ferir essa palavra, a divindade cai. O dia que ele ferir essa palavra, ele feriu o Filho. O Filho é a palavra. O dia que Deus for contra o que ele prometeu,
Em lugar de fé, você não vai ter esperança e amor, você vai ter desespero. Qual é a nossa garantia de que podemos confiar em Deus e descansar nele? A Bíblia proclama isso por conta da sua imutabilidade, por conta do fato de que aquele que falou cumpre o que disse. Como é que ele nos prova o que disse? Na palavra que ele revelou, que está escrita. A hermenêutica tem o propósito de mostrar, de cuidar, para que não haja uma interpretação que faça um dizer contrário, uma contradição. Toda vez que alguém prega um ensino, uma teoria, uma teologia, uma doutrina, que não tem sustentação em todos os 66 livros das Escrituras, ela é herética, ela é errada, ela não vai a lugar nenhum. Se tem de fazer costura para que ela se cumpra, aqui significa isso, mas ali já significa outra coisa, já quebrou a hermenêutica. Está entendendo? É a mesma coisa que dizer, não se pode levar a sério, uma coisa é dita aqui, outra dita ali, e conforme a rolança do tempo, a vontade de quem quis interpretar. E Pedro deixou claro para nós, nenhuma profecia de particular interpretação. Eu sei que com isso, ainda mais que tivemos uma perda de conexão, eu estou me estendendo muito antes de começar propriamente dito a nossa palestra, mas vamos lá, precisamos cuidar disso. Volto a pedir, compartilhe isso aí. Mesmo que você leve pedradas daqueles que receberem, que não sei se suportariam ouvir até o fim, mas faça a sua parte. A fé parece ser um assunto fácil, de livre acesso e de livre curso entre os crentes, mas desde tempos antigos. Mas, no entanto, é complexa. É um assunto complexo. Ultimamente, então, se tornou polêmico. E aí é importante a gente partir para dentro do terreno dessa polêmica. Até mesmo é um divisor de águas no corpo de Cristo. Se a fé estiver distorcida, se for o outro evangelho, essa confissão já opôs a pessoa fora do corpo de Cristo ou denuncia que lá fora estava. É por aí. Mas há tamanha confusão a respeito de uma doutrina que deveria ser simples por si mesma, que um leque muito amplo e perigoso de abordagem se abre, mas nós não devemos ir por esse leque que se abre de jeito nenhum. A nós interessa pensar na fé bíblica, tal como a palavra de Deus a revela. Ela tem de ser bíblica. Ela não é mágica, ela não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu acho. Ou ela emerge da Bíblia e cumpre a Bíblia e corre em direção à palavra de Deus, ou ela tem de ser desconfiada, desconfiável, sob suspeita. Então, não é a fé segundo o conceito tóxico e experiencial de um grande número de pessoas que se confundem, que confundem outros pela mesma via. Certa vez, porque estávamos combatendo muito algumas coisas que andava se pregando, ensinando e praticando por aí, um irmão me disse, talvez com sinceridade, pastor, mas o que eles dizem funciona. E eu tive que rebater e dizer para ele, meu irmão, o fato de funcionar não significa que seja verdadeiro. O que é verdadeiro funciona, mas nem tudo que funciona é verdadeiro, de jeito nenhum. Senão as curas que existem e que procedem de fontes que não são espirituais santas e do Deus eterno, seriam então prova de que aquilo que acontece lá, ou do agente que promoveu a cura, o milagre, é verdadeiro. E teríamos então de questionar toda a nossa confissão. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque até esse tipo de pronunciamento denuncia falta de sabedoria, meus amados, falta de discernimento. Então, num texto que vem falando sobre manifestações carismáticas na igreja, conhecidas como dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, de repente, situa a fé e declara o que lemos, pareando-a com a esperança e o amor. Permaneçam agora a fé, a esperança e o amor. Ele estava falando de dons carismáticos, agora ele diz, mas permaneçam a fé, a esperança e o amor. Ora, lá no mesmo texto de 1 Coríntios 12, quando ele botou a fé no meio de profecia, línguas espirituais, interpretação de línguas, operação de milagres, discernimento de espíritos, ele disse que todos eles são operados pelo Espírito quando ele bem quer e dá a cada um como lhe aprouver, visando a um fim proveitoso. Deixando claro ali, e ele vai estender isso mais no capítulo 14, que essas manifestações são produzidas pelo Espírito Santo de acordo com a conveniência do Espírito, a necessidade do Espírito. Então elas são proporcionais à necessidade. Logo, não são permanentes em si mesmas.
Por mais que os defensores da permanência desses dons achem que toda reunião e todo crente, em todo tempo, tem de manifestar esse dom que ele entende que ele tem, que o caracteriza. Não. O dom é uma ferramenta que o Espírito Santo dá a quem crê e se deixa encher por ele, visando a um fim proveitoso. Passado o fim proveitoso, o dom não tem por que continuar acontecendo. Você já pensou se aqueles que se pretendem glossolalistas, os que falam em línguas, passassem a falar em línguas 24 horas por dia, ou o número de horas que estivessem acordados o dia inteiro em qualquer lugar, aí iam ser postos no hospício, amarrados com camisa de força. É evidente que há uma sabedoria, há um lugar, há um momento para a manifestação de um dom espiritual. Logo, essa fé de que Paulo está falando em 1 Coríntios 12, 9, não é a esta que ele está se referindo em 13, 13. Não é. Não é nos termos em que ela é definida em Hebreus 11, 1, como leremos agora. É uma fé como acréscimo. É um recurso especial para uma operação especial no momento específico. Logo, é transitória também. Acontece aqui, pode voltar a acontecer depois ou pode não acontecer mais na vida daquele que a experimentou. Logo, ele não está falando disso quando ele diz a fé, tanto quanto a esperança e o amor, precisam permanecer. Está falando de uma outra fé. Está falando daquela fé que está descrita, bem definida em Hebreus 11, 1. Se existe um texto na Bíblia, um texto que traz definição de fé para a igreja cristã, é Hebreus 11, 1. O texto fala por si mesmo, o texto diz, ora, a fé é. Então define a fé, diz o que a fé é. Vamos lá, vamos a Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza, grife aí certeza, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus irmãos, aqueles que entendem 1 Coríntios 12, 9, como sendo uma regra de que a fé é uma manifestação do Espírito Santo para operar maravilhas o tempo todo, se atrapalham quando chegam aqui em 11, 1, quando pretendem que Paulo está falando que o autor de Hebreus está falando desse mesmo tipo de fé que Paulo falou em 1 Coríntios 12, 9. Não, volte a Hebreus 11, 1. Volte aí. Ofereça sua mente ao Espírito Santo de Deus. Depois que eu tocar neste ponto, eu vou orar. E aí eu começo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. A fé está comprometida com a esperança. Se ela é certeza do que esperamos, qual é a base da nossa esperança? A base da nossa esperança é a promessa de Deus, ou são as promessas de Deus. Estão aqui. Em que lugar eu posso saber que Deus está comprometido por promessa? Nas Escrituras Sagradas. Ele não está comprometido com promessa do meu subjetivo, da minha necessidade, que são subproduto do meu desejo, da minha necessidade ou da minha oração. Ou Deus me prometeu o quê? Deus pode te fazer promessas pessoais, sim. Nenhuma delas invalidando o que as Escrituras disseram. Nunca vai acontecer. Nenhuma delas contrariando. Nenhuma delas acrescentando o que as Escrituras disseram. Não virá como novidade em cima do que a Bíblia não disse. Não. Ou teríamos de ficar pisando em ovos para caminhar com esse Deus. Ela é a certeza de promessa. Eu tenho certeza de que a promessa vai se cumprir. A fé é a certeza daquilo que foi prometido. Está entendendo? Não é certeza do que eu imagino. Prova daquilo que... É a certeza daquilo que eu espero. Então, em cima da promessa, prova das coisas que não vemos. A fé é que é a prova. Ela não prova o que não vemos. As pessoas invertem. Ora, se eu tenho esperança em cima da promessa, por conta da fé, a fé me dá esperança em cima do que foi prometido, essa fé que espera é prova. Prova aquilo que eu não vejo. Como é que as pessoas à minha volta, reparando na minha vida, lendo o Evangelho através da minha vida, vão ter certeza de que eu tenho esperança na promessa, ou de que a promessa é verdadeira? Qual é a prova que eles têm de que a promessa na qual eu espero é verdadeira? A minha fé, a minha confiança naquela promessa. O texto explica tudo por si mesmo, sozinho. Essa é a razão, porque ele já em sequência vai dizer assim: foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Claro, todos observaram, viram
a prova dessa fé na vida deles. Eles estavam esperando sobre a promessa de Deus. Crendo nisso, eles estavam esperando. Pela fé, entendemos, porque ela é inteligente, ela raciocina, ela faz a sua matemática, a sua contabilidade, ela sabe o que é mais, o que é menos, o que é direita, o que é esquerda, o que é alto, o que é baixo. Não está baseada no que se sente ou no que se pensa. Vamos falar com Deus. Pai, sujeitamos a Ti, em nome do Senhor Jesus, nosso entendimento e o nosso coração. Nesta tarde de hoje, à luz do calendário que celebrou 508 anos de libertação da Tua palavra das garras de uma religiosidade carnal e até diabólica, que a encerrou, que a tirou do meio do povo, que proibiu o povo de ouvir a Tua voz através da palavra revelada. Ó Deus, nós temos tido tantas distorções à nossa volta, tanta confusão, com o nome de evangelho e de evangélicos, que sentimos tristeza, vergonha, constrangimento até de sermos pareados com esses confessores. Pedimos que te sirvas destes poucos esclarecimentos que queremos passar nesta tarde, para que haja firmeza em nossos corações, dos corações sinceros, haja correção daqueles que se deixaram enganar ou que estão sendo enganados por falta de opção. Que o teu Espírito se sirva da revelação da tua palavra sobre nós e entre nós, para nos edificar e produzir em nossos corações a resposta e o fruto desta fé que tu nos deste uma vez por todas, por meio de teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos e esperando na tua graça. Amém, amém. Meus irmãos, veja bem, é de todo interessante o que Paulo diz aí nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios 13:13. Agora que permaneçam estes três, a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Antes ele havia falado da fé como uma das manifestações carismáticas. Veja, lá em 1 Coríntios 13 mesmo, eu fui quem fechei aqui meu texto, que eu fui lá para o texto de Hebreus, mas você que está aí com o seu texto de 1 Coríntios 13, vá ao versículo 2, porque ele encerra toda a argumentação de ensino sobre os dons espirituais no capítulo 12 e entra pelo capítulo 13, como eu já disse, falando sobre o amor. Então vá aí no versículo 12 do capítulo 13 e observe o que ele diz. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por que foi importante pontuar este versículo 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios aqui? Porque aqui Paulo deixou claro que a fé sem o amor, como eu já tinha dito antes, é nada. Mas se você prestar atenção no que ele disse nesse versículo 2, o que ele está dizendo é que a fé sem o amor nada faz ser. Ele tinha dito ali, eu posso ter uma fé que faz acontecer, de tal ordem que ela pode mover montanha. Mas se eu não tiver amor, para nada serve, de nada é. Textualmente ele disse, de nada é. Ou seja, a fé do carismático faz acontecer, mas não tem o poder de fazer ser. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Ela não faz ser. E toda a proposta do Evangelho, ao entrar na nossa vida, ao nos alcançar, a nos colocar de frente para a cruz, é nos fazer ser transformados à imagem do Filho de Deus, crescer na dimensão da maturidade do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, 13. Hoje estamos com dificuldades. Tornou a cair o sinal aqui para mim, mas acredito que já foi retomado aí para vocês, né? Não sei quantas vezes vai acontecer, mas serve de lição. É melhor eu ficar lá no meu cantinho, onde eu tenho que ministrar sempre para não acontecer esses intercursos aí. Mas vamos lá. Espero que o sinal já tenha voltado para você, ou que você já tenha se reconectado, para que a gente possa dar prosseguimento aí. Eu só quero um sinalzinho, só alguém dizendo, retornou, pastor, e aí eu vou continuar em frente. Vou ter que fazer isso outras vezes se continuar caindo. E olha que eu troquei provedor, hein? Imagina aí que eu troquei provedor. Alguém está recebendo aí já de volta o sinal, gente? Temos que avançar, porque já deu aí meia hora.
Aqui não caiu, Fátima Porto disse. Então vamos lá, amém. Tocando em frente. Obrigado, Anderson. Muito bem. O que nós temos aí? Bem, gente, nós não estamos falando em termos dessa fé de 1 Coríntios 12, 9, que faz parte do conjunto de dons carismáticos. Veja bem, ele deixou claro que ela sem o amor, aquele lá, a fé, dom carismático, nada faz ser. Então faz acontecer, mas não faz ser. Ou seja, não transforma. Não vai transformar ninguém na imagem do Filho de Deus. Vai passar. Como todos os outros, vai passar. Não permanece, como ele diz logo depois, que tem de permanecer. Como também são eventuais todas as manifestações carismáticas. Por que eu estou dizendo que elas são eventuais? Não estou indo pela linha tradicional que diz assim, os dons passaram, não acontecem mais. Não, isso é outra estupidez de interpretação das Escrituras e a palavra estupidez cabe aqui. Não, não. Isso é estupidez por conveniência, estupidez talvez aí por mundanismo ou coisa semelhante. Tem muita coisa que não presta por detrás em nome de piedade, mas na verdade não é não. Não estou dizendo que ficou no passado. Mas estou afirmando o que Paulo diz ali, é eventual. O Espírito dá o dom a quem ele quer para um fim proveitoso. Tem um fim proveitoso. Não é apenas para que o crente se encha e fique felizinho da vida e entenda que ele tem alguma coisa. Há bem poucos dias ouvimos aí alguém dizer, um líder, que a mulher dele tem os 9 dons do Espírito Santo. Eu não sabia que eram só 9. Eu sempre li na Bíblia mais do que isso. E se ele souber, então, que são mais de 9, ele vai dizer que ela tem mais do que 9. Que triste, não é? Mas assusta a gente ver como que as pessoas se permitem certos pensamentos que são tão contrários à própria característica de inteligência de quem os pronuncia. Não dá para entender. Mas essas coisas acontecem. Logo, nós não estamos falando desse tipo de fé. Se não estamos falando desse tipo de fé e fomos ao texto de Hebreus 11:1 e fomos ao texto de 1 Coríntios 13:13, dizendo que não é esse tipo de fé, a fé, dom carismático de que estamos falando, de que fé falamos? Há 3 tipos, ou 3 formas de identificar a fé. A mesma fé, com 3 identificações diferenciadas. Primeiro, a Bíblia nos fala da fé como dom de Deus para nós. Entende? Ela é dom de Deus para nós. A fé como dom de Deus para nós está clara em Efésios 2:8. E em Judas 3. Em Efésios 2:8, o texto que ficou aí como a bandeira da reforma protestante, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça e fé, dom de Deus. A fé está incluída aí. Efésios 2:8 é a primeira proclamação. Depois Judas vai nos dizer no versículo 3, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E aqui nós já temos de imediato a sua origem. Preciso lhes lembrar Hebreus 12:2, eu vou voltar a ele. O que diz Hebreus 12:2 para nós? Diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Quando diz que Jesus é o autor e consumador da fé, está em pleno acordo com Romanos 10:17. O que afirma para nós Romanos 10:17? Afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. Sim, porque Cristo é o autor da fé e Cristo é a palavra viva de Deus. Percebe? A coerência da revelação. A fé procede de Jesus porque Jesus é a palavra viva. Logo, quando você lê a palavra de Deus, Cristo está se manifestando a você. E se Cristo está se manifestando a você, e você crê, sua fé está surgindo daí, da palavra que Cristo revela e que Cristo encarna. Ele é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui já temos de imediato que a origem da fé não está no homem, que a origem da fé não está na forma, que a origem da fé não está na ambiência piedosa, ou ambiência religiosa, ou ambiência cultica. Não! A origem da fé está no Deus que a deu para nós. Glória ao seu nome, porque isso nos dá origem divina, origem santa, origem elevada, origem eterna, origem permanente, origem do alto. Glória a Deus. Ela não nasce entre nós, ela não surge de baixo, ela vem de cima para dentro. Depois nós temos aquela que estamos citando aí, de 1 Coríntios 12:9, a fé como manifestação carismática. Fé como dom do Espírito Santo. Aí nós dissemos, é nesta que se apoiam aqueles que estão dizendo que, porque é dom do Espírito Santo,
ela está comprometida com tudo que eu desejo, com tudo que eu creio, com tudo que eu declaro, com tudo que eu afirmo. Cuidado com isso. Isso é a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo sai fora da caixinha, sai fora das regras e do padrão, e a ele tem se atribuído todas as fantasias religiosas e crendices entre nós. O nome disso, se não for blasfêmia, meus amados, é heresia, mas é blasfêmia. Se eu atribuo ao Espírito Santo de Deus aquilo que o coração deseja e inventa, aquilo que as emoções ditam, ou eu trago o Espírito Santo para dentro de um contexto e regime de profanação. Um contexto e regime do que é carnal. Mas ela é uma manifestação carismática também, ela se manifesta assim. E isso significa nada mais, nada menos do que um recurso extra que o Espírito de Deus traz em momento de necessidade extrema. Para continuar cumprindo Hebreus 11:1. Para continuar sendo prova de que o seu confessor, de fato, está esperando nas promessas. Tem certeza das promessas. Então ela traz autoridade, ela traz convicção, ela nos eleva para além de nós mesmos, dos nossos marasmos, dos nossos limites. Para que servem as ferramentas espirituais, chamados os carismáticos, chamados os dons carismáticos ou dons do Espírito Santo? Para nos trazer um recurso extra, conhecido como poder de Deus, para a realização da obra de Cristo, em situações de extrema necessidade. Se me permitem colocar isso aqui para poder deixar muito claro, 1 Coríntios 12:9, em caráter pessoal e particular, eu vou fazê-lo. Por mais que eu possa receber aí o julgamento de A ou de B. Mas eu me lembro bem de passar por experiências que chegaram a se repetir em ocasiões semelhantes muito tempo depois. Por exemplo, um erro muito comum que ocorre entre nós é algumas pessoas decidirem que alguém, por conta da pluralidade dos dons de cura, tem dom para curar determinadas doenças pela fé. E aí levam a ele todas aquelas pessoas que têm aquele mesmo tipo de doença. E a gente sabe, a experiência prova, alguns são curados e outros não. E aí a desculpa que se arranja imediatamente, contrariando a palavra de Deus, é faltou fé em quem ia receber. A fé que vem do alto não depende de quem está à nossa volta, do receptor. Não. Quando a soberania de Deus e a glória de Deus estão investidas na situação, independe até de fé de quem quer que seja. A Bíblia prova isso nos evangelhos várias vezes. Então eu me lembro de, certa ocasião, estar num determinado lugar de extrema necessidade, sem acesso médico, sem acesso para qualquer tipo de socorro. Essas coisas mínimas que você tem em cidades pequenas, UPA, UBS, nada disso havia lá. Lugar de extrema miséria, no alto sertão do Nordeste do Brasil. E me trouxeram um rapaz que o hospital mandou para casa com certeza para morrer, porque não tinha mais o que fazer com ele, com pneumonia dupla. Já não estava conseguindo mais nem respirar direito. E a mãe dele, que era uma crente que estava entre nós ali em nossas reuniões, naquela época eu lá estava como missionário, eu lá estava como estagiário, ela disse: missionário, o senhor ora para Jesus curar meu filho? Ele era o arrimo dela. Era ele que trabalhava e levava comida para dentro de casa, para aquela mulher sem marido. Era o filho mais velho dela, um rapaz aí de seus 20 anos, 20 e poucos anos. Eu lembro até hoje o nome dele, Antônio. Lembro o nome dela, Ana Leal. E aí eu olhei para aquele estado grave, febril, tossindo, gemendo. Falei: Senhor, eu preciso do teu poder aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude a crer que tua palavra vai se cumprir, vai curar esse moço, ou ele vai morrer e essa mulher vai ficar desamparada. Nós não podemos concordar com isso. Eu vou impor a mão sobre ele e eu te peço, cura. Naquele momento, eu senti uma convicção profunda de que ele seria curado. Mas ela foi tão profunda que ela ultrapassou todos os meus argumentos. Impus a mão sobre ele e orei pela cura dele. E disse para aquela mãe: ele vai ficar curado. Saí. Ele ainda continuou com a febre lá. À noite ela me procurou e disse: a febre sumiu depois que o senhor foi embora. Não voltou mais. Na semana seguinte, ele tinha voltado a trabalhar. E naquela semana, o tal hospital que eu te falei, de outra cidade, ele foi lá.
tomou lá um carro de boi e foi lá para aquele outro hospital. Os médicos radiografaram e seus pulmões estavam limpos. Depois disso, eu orei por tantas outras situações de enfermidade, outras situações semelhantes, e a cura não se manifestou. Mas quando ela teve de acontecer em situações críticas, de novo, Deus me impregnou daquela convicção profunda e lá estava a cura acontecendo. Minha filha Arely, minha filha que agora está grávida do meu 4º netinho, que virá em nome de Jesus em maio, quando ela era uma criança com menos de 7 anos, ela vivia desde os seus primeiros meses acometida de laringite estridulosa. E quantas vezes, morando em Analândia, naquele inverno terrível, madrugada, a crise batia, não dava tempo nem de sair pela rua, muito menos correr para a UPA para tentar ali uma injeção ou qualquer coisa para que ela voltasse a respirar. E eu tinha de ajoelhar, impor a mão sobre ela e pedir ao Senhor, dá-me fé para crer que o Senhor vai curar aqui a minha filha, porque não tem outro recurso. E ela acontecia. E nem sequer depois íamos procurar o médico, a crise tinha saído. E todos que convivem com essa doença sabem que não sai. Se não houver mesmo a tal injeção, se não entrar um corticoide lá, se não for na veia o corticoide, se não for intravenoso, não vai ter jeito. E o Senhor fez isso, não foi uma vez só não, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10. Foram dezenas de vezes que eu vi essas intervenções do Senhor. Aí, por conta disso, eu sairia dizendo que Deus me deu o dom de curar a laringite estridulosa. Não curou minha filha. Ela passou conforme a rolança do tempo, conforme está na literatura médica. Depois de 7 anos, não se manifestou mais. Mas a verdade, meus queridos, é que as pessoas olham para aquela fé de 1 Coríntios 12, 9, e aí dizem, porque como é do Espírito Santo, está aberta para acontecer tudo, fazer acontecer tudo, todos os fenômenos, de todas as maneiras, conforme o colorido do seu confessor. Não é isso. Depois, em terceiro lugar, nós temos a fé como fruto do Espírito. E o que é isso aí? É o lugar que nós lhe damos, como a todos os demais frutos. É aquela que desenvolvemos como resultado de nosso crescimento espiritual. Não começou assim? Você com Hebreus 11, 1 dizendo que você tinha certeza daquilo que espera? Pronto. É exatamente isso. Quando eu tenho essa certeza, eu confesso em cima dessa certeza, eu estou dizendo, meu Deus, eu confio em ti. Eu confio que tu és a fonte, eu confio que aquilo de que eu necessito que aconteça agora procede de ti. Então, se manifesta como esperança dependente da fidelidade de Deus na qual passamos a confiar. É Gálatas 5:22. Então é um fruto que eu ofereço, é um fruto que eu apresento a Deus, tanto como amor, paciência, fidelidade, paciência, amor, longanimidade e temperança, alegria, frutos do Espírito. A fé está aí nesse meio. Assim como ela estava lá como dom do Espírito, ela vem também como fruto do Espírito, e tal como todos os outros frutos. Ela depende do lugar que eu dou a ela, do espaço que eu dou, deixando minha carne de lado. É Gálatas 5:22. E aí eu volto a Romanos 10:17. Ela se nutre aonde? Ela se nutre na palavra. Aí eu volto a Hebreus 12:2. Jesus é o autor dela, o autor dessa fé, que volta para Deus a partir do meu coração, da minha confissão, da minha confiança. Então ela é cultivada em oração, ela é intimista. Por quê? Veja Hebreus 11:6. O que o autor de Hebreus diz no versículo 6? Isso prova o que eu estou dizendo aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem dele se aproxima. A fé nos foi dada para abrir as janelas da nossa visão espiritual, para vermos que habitamos num reino espiritual, para vermos o nosso Deus. A fé nos foi dada para nos aproximar de Deus, para nos levar até Deus, tá? A fé não foi dada para trazer Deus para nós. A fé nos foi dada para nos levar para Deus. Por isso a fé é intimista, ela é nutrida pela oração, ela nos aproxima de Deus. É ela que nos leva a crer e cumprir o apelo de Hebreus 4:16, aproximemo-nos com inteira certeza de fé, de Hebreus 10:22, que diz da mesma maneira, nos aproximemos com o coração limpo, lavado, na fidelidade da palavra. Então esta é a fé que tem esperança e amor, que vem de Deus e volta para Deus. Procede dele, passa por mim e volta para ele. Ela não procede de Deus
para me satisfazer, ficar comigo, me brindar, me dar nome. Não! Ela faz um ciclo. Ela vem dele, passa por mim, me abençoa e volta para ele como fruto para glorificar o seu nome. Eu vou te provar isso nesta palestra hoje ainda. Estamos estourando o tempo e temos que estourar. Mesmo porque estou sendo interrompido aí pela perda de conexão, né, meus queridos? Então, vamos lá em frente. Pois bem, nestas abordagens que eu fiz agora, desde o início, já há 40 minutos, eu apresentei a você um parâmetro de fé que vem da palavra de Deus. O que essa fé bíblica contraria? O que ela condena? A que se opõe? O que não pode parear com ela? Por que ela não pode acompanhar o texto de Hebreus 13, de 1 Coríntios 13, quando diz que ela deve permanecer ao lado da esperança e do amor? Evidente. Se ela não produzir esperança no meu coração, e se ela não me levar a traduzir e a vivenciar, a perceber e a transferir o amor de Deus, se ela não for vivida com amor, ela não é verdadeira. Aqui ela se contraria. Ela é diferente de qual tipo de fé? Ela é diferente da fé que está se praticando hoje, com nome de fé, mas que está longe de ser fé. Existem classificações no próprio Evangelho para outros tipos de fé. Na Bíblia que você lê Jesus dizendo assim, homens de pequena fé. Aí você pensa que ele está dizendo que eles têm uma fé de um tamanho pequeno. Mesmo porque ele tinha dito lá assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a esse monte, lança-te daqui para lá e tal. Mas quando Jesus fala da fé do tamanho do grão de mostarda, grande é a sua fé, mulher, homem de pequena fé, ele não está falando de quantidade. Pequeno aí não fala de quantidade, grande não fala de quantidade, fala de qualidade. Quando ele usa o grão de mostarda por ser o menor que produz uma grande árvore, como o reino, e que pode mover montanhas, ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. O que ele está dizendo é, não precisa ser um arroubo de fé, aquela que faz passar a ideia para as pessoas de que você é um portento, o poderoso, a poderosa de Deus, porque tem muita fé. Não. Jesus está falando de qualidade. Paulo já tinha dito isso lá no texto de 1 Coríntios 13 que eu li. De que adianta ter essa fé em quantidade sem amor? O que ele diz? Eu nada serei, ela não me faz ser. Pode até fazer acontecer, pode mover a montanha. Não me faz ser, não permanece, não tem que permanecer. Essa fé pode até matar. É muito sério, né? Mas é igualzinho que as Escrituras dizem a respeito da letra das Escrituras. A letra mata. Essa fé é diferente de que tipo de fé? Ela é diferente da fé mística. O que é a fé mística? A fé mística é aquela que não tem, como tudo que é místico, não tem corolário. Um corolário no sentido de ter regra. Não tem um padrão. Não tem uma doutrina. Não tem uma carta. Logo, não se coaduna com a palavra de Deus, que seria a sua doutrina, seria a sua regra, seria a sua carta. Entende? A fé mística não tem. Ela não está comprometida com um padrão. Ela tem mensurações totalmente diferentes ao bel prazer do confessor. Então ela tem a pretensão de ser mágica, ela é fantasiosa. Está atrelada a quê? A efeitos. Ela vive em função deles. Ela se alimenta dos efeitos. E acaba quando o efeito acaba. É a fé, por exemplo, que emerge de visualização de milagres. Eu passei a crer porque eu vi um efeito, eu vi um milagre. Ora, nós conhecemos o Deus da palavra. Nós conhecemos que ele usa de disciplinas, ele usa de provações para fazer seus filhos crescerem, isso no exercício do amor. E dentro das disciplinas e provações de Deus existe o deserto, o silêncio, a não resposta, ou a resposta negativa da expectativa e do desejo. Imagine a fé que só crê nessas respostas e efeitos. Quando essa resposta não vem, ela descrê, ela morre, ela acaba. Ela jamais atribui a Deus essa ausência, ou essa não resposta, ou essa tribulação, ou essa provação. Entende? Porque ela só crê e só vive em função do que acontece. Triste, né? Ela é supersticiosa, porque é mística,
ela é supersticiosa. A sua confissão está cheia de crendices. O que alguém disser que viveu, experienciou, se torna regra, até que morra ao contrário. Vocês devem lembrar, na década de 70, surgiu o pastor, pregador e criador da maior igreja evangélica da Coreia do Sul, Paul Yong-cho, que depois mudou o nome para David Yong-cho. Ele escreveu um livro que causou um desastre, um estrago na cabeça de muita gente. Porque naquele livro, ele determinou, ele escreveu que na sua experiência pessoal, ele descobriu que ele podia engravidar pela fé do seu desejo. Então, se ele desejava uma bicicleta, ele põe isso literal lá. Ele ficaria grávido dela 9 meses até que ela nascesse. E ficaria confessando, 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 confessando até se cumprir. Ele foi o precursor da fé que alimenta a teologia da prosperidade. O que aconteceu de gente fazer as confissões de Yong-cho sobre a fé, essa fé que engravida, a fé que tem poder em si mesma, a fé que faz acontecer, então ela vira Deus, ela faz acontecer. Meu Deus, igrejas inteiras, para desespero de pastores sinceros que tinham que pastorear essa gente, que estava sendo arrastada por essa ilusão, que trouxe uma revolução, porque o povo descobriu um tempero para poder sair do marasmo, daquilo que consideravam fé teórica. E a coisa ficou feia. Eu me lembro de um homem dizer para mim na cidade de Rio Claro, porque eu não quis fazer uma reunião que estavam acontecendo em determinadas igrejas, onde o povo ia para lá declarar as suas conquistas. Ele pegou e disse, está faltando fé nessa igreja. Eu falei, tá, essa fé não vai entrar aqui de jeito nenhum. Essa vai faltar. Bem, há muito tempo ele já partiu para o outro lado com aquela fé. Ela é supersticiosa. Então ela está cheia de crendices, ela está aberta a sincretismo, porque ela busca a mesma coisa que todas as seitas buscam e oferecem. Todas as seitas existem em função do confessor, gente. A favor do confessor. Quando ela promove um Deus, quando ela promove um santo, quando ela promove um nome, é para prender essa pessoa naquele tótem, a fim de que ele receba. E então ele faz trocas, ele oferece coisas. Então, em alguns lugares, oferece cabeça de cera, oferece não sei quantos dias de reza, oferece não sei quantas ladainhas, oferece tantas penitências. Entre os evangélicos, oferece esses 7 dias de oração no monte, oferece 21 dias passando pela corrente de oração da igreja, e por aí vai. Alguns chegam a ser minuciosos e dizer, não adianta você vir 20 dias e faltar ao 21º, 7 dias de oração com os apóstolos, 316 apóstolos. Jesus Todo-Poderoso, o nome disso é sincretismo. Sincretismo. O nome disso não é verdade, não é Bíblia, não é fé, não é Evangelho de Jesus, não é não. Seja corajoso para enfrentar isso aí e dizer, isso é ocultismo, paginado, invernizado de Evangelho, com falso pietismo, que empolga as emoções todas, mas amargam no fim o seu resultado final. Ela é enganosa, porque ela pretende ter no seu confessor a sua fonte geradora. Preste atenção. Ela pode ser comparada à energia mental. É terrível. Encontrei muitas pessoas destruídas, esta é a palavra, por conta de terem frequentado igrejas que lhes disseram, você obtém se confessar, se parar de confessar, perde. E eu me lembro, já contei para vocês, eu não vou me repetir mais por causa do tempo, de um rapaz que vivia com a avó, foi criado pela avó, a avó adoeceu e ele participava de uma dessas igrejas. Pedia a oração o tempo todo e o pastor impunha o dedo para ele e dizia, não diga que ela está doente, não faça confissão negativa, há poder nas suas palavras. Diga que ela está curada em nome de Jesus, e a avó curada em nome de Jesus morreu. E quando ele voltou a esse maldito, desgraçado, estupiado, cheio de dor, dilacerado, jovem ainda, o que aconteceu? Por que não funcionou, pastor? Porque você falhou. Você não teve fé, não insistiu em confessar até o fim. Ele fez uma revisão, coitadinho, tentando descobrir como foi a falha, em que momento foi que eu falhei. Junto dessa avó vivia a filha da avó, sua tia, também idosa. E aí aconteceu, era a tia-avó, irmã da avó. E aí aconteceu que ela adoeceu também.
E o coitado disse para si mesmo: Deus está me dando a oportunidade de reacender aquela fé e não errar mais desta vez. Ela adoeceu muito, gente pobre. Estou falando de Salvador, umas regiões lá isoladas de Salvador. E aí ele foi para esse mesmo pastor. E esse filho do engano disse para ele: Deus está mesmo te dando a oportunidade agora não fracassar. A tia foi piorando, piorando e morreu também. Quando esse rapaz me procurou, tudo que ele queria na vida era ter como destruir o evangelho de Jesus, as igrejas enganosas. Porque ele foi fruto desse engano. Ela é enganosa, ela pretende ter no seu confessor a sua fonte geradora. Uma grande profetisa, eu estou debochando, que circula aqui pelo interior de São Paulo, foi lá para Campina Grande, entrou dentro da igreja congregacional de Campina Grande, fez um estrago terrível, ensinando lá aquela gente que se adoecesse, tinha de confessar, não ia a médico, não tomar remédio, confessar o tempo todo a cura e ficaria curada. Causou uma desgraça. Na casa do pastor, com a mulher do pastor, na casa do presbítero, com o filho do presbítero, com a esposa do presbítero. Gente que passou por doenças irreversíveis e a cura não veio. E ela disse abertamente: sua fé fracassou. Entende? Eles culpam o confessor. Ela é enganosa. Eles entendem que a origem dela está no homem, está em quem confessa. E através de segredinhos, de fórmulas, depois foi ensinar por aí que a fé que prevalece é aquela que fica declarando textos bíblicos. Aí eles falam de orar a palavra de Deus, percebe sincretismos, enganos, misturas, sujeira, lixo que foi entrando e nós fomos permitindo, meus queridos. Não fomos atacando, não fomos combatendo, faltou peito, coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, nesta tela diante de vocês. Pessoas que ficaram com medo de serem postos para fora, de serem escorraçados, de serem desdenhados, de chamados de como me chamaram aqui na cidade de Piracicaba, onde eu estou. Alguém mandou dizer, aquele homem lá em Rio Claro que não crê no Espírito Santo. Nesse Espírito Santo eu não creio, porque ele não é de Deus, não é da Bíblia, nem é santo. De jeito nenhum. Ela se reveste de pseudo-poder divino, mas o seu poder é apenas psíquico, ou pelo menos tenta convencer seu confessor de que ele pode fazer acontecer as coisas como pretende. É isso que eles ensinam. Por isso esse confessor tem um vocabulário próprio, todo seu, eivado de palavras de ordem, de comando, que entende como autoridade. Eu determino, eu proclamo, eu profetizo, eu declaro, eu rejeito, etc. Ou o eu está no comando, você entende? O sujeito é o condutor dessa fé através da sua confissão, sustentando a palavra daquele Donald de qualquer coisa da década de 70, que escreveu: há poder nas suas palavras. Não, na minha não tem nenhum. Só na de Deus tem. A palavra de Deus tem poder, a minha não tem. Como pastor, como crente, como homem de Deus, não tem poder. Só a palavra do meu Deus tem poder. Só a palavra do meu Deus. Não a que eu professo, mas a palavra do meu Deus. A que eu prego, a que eu creio, a que eu confesso. Não o que eu fico declarando por aí. Nem mesmo um versículo jogado isoladamente no ar vai ter poder. Muito sério isso. Muito sério. Porque isso é pôr o homem no centro. É pôr o homem debaixo do holofote. É botar o homem no trono e tirar Deus do seu lugar. A fé corre para Deus. Não corre para o homem. Não corre para a igreja. Cuidado, amado irmão. Cuidado. Então essa fé não tem entendimento. Ela faz uma leitura não bíblica e até extra-bíblica da vida. Longe de ser piedosa, ela é jactanciosa. Um grande pregoeiro dela aqui entre nós, grande porque ficou rico, entende, gente? É isso que eu chamo de grande. Ele teve coragem de dizer, de frente da câmera, filmando o seu programa, que o crente não podia ser como Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, disse que lhe foi dado um espinho na carne. O que aconteceu com Paulo? Aí ele chama o câmera e manda aproximar, fechar a tela no rosto dele. Olha aqui, Paulo, de apóstolo para apóstolo, porque ele se chama apóstolo. Faltou fé, Paulo. Coisa terrível. Coisa obscena. Não é? Essas coisas têm que ser condenadas, denunciadas. Então, é triste, né? Quando o sujeito está no comando da fé. Eu determino, eu faço. Isso é magia. É uma fé mágica. E sabe o que ela nega? Ela nega as dimensões da humanidade, nossa fraqueza, nossa pequenez, nossa dependência, nossos fracassos. Essa pregoeira mesmo que fez a desgraça que eu estou falando para vocês lá em Campina Grande, ela saiu por aí apregoando que nenhuma doença atinge o crente se ele determinar que não venha. Mas eu já conheci secretárias dela que já se abandonaram
o ministério dela há muito tempo, porque acordaram, a luz entrou, que a denunciam, mostrando quantas vezes ela entrava naquelas lojas, aquelas farmácias de manipulação, que tem aqueles produtos de suplementos alimentares, enchia cestas daquilo ali para se manter, até que adoeceu seriamente no estômago, e então com uma peruca loura e com outro nome, entrou num hospital de São José dos Campos, disfarçada, para ninguém tomar conhecimento do fracasso da sua confissão, porque ela estava enferma, ela estava doente, e o que ela ensinava para os outros não servia para ela. Gente, nós estamos eivados desses enganos e vamos passando por cima. É igualzinho aquele crente que vive em terreiros evangélicos, ouvindo profecias de minuta, dizendo, Deus tem uma obra para você, você vai ser... E passa 50 anos ele tentando fazer aquilo acontecer porque não se cumpriu, e ele não quer dar ouvidos à advertência de Moisés que disse, com soberba falou o tal profeta. Porque, na verdade, quer massagem para o ego, quer só as emoções. Paulo disse isso. Nos últimos dias, os homens estariam correndo atrás, abandonando os verdadeiros mestres, se cercando de falsos mestres por comichão, para lhes trazer comichão nos ouvidos, com fábulas, com lendas. Porque essa fé, ela acredita em fábulas. Ela deifica o confessor, porque ele se aussenhoreia do poder de Deus para controlá-lo segundo seus propósitos e se dizer irretocável, infalível. Coisa séria. Ela marca a hora para milagres. Quer coisa mais falsa do que isso? Que ofenda mais a soberania de Deus do que isso aí? O milagre depende do tamanho dela, e o tamanho dela depende de convicção pessoal calcada e adquirida em eventos. Então ela tem um volume tão grande de psiquismo por detrás, que se tudo aquilo que ali se promete acontecer, isso não faz dela proveniente da verdade. Não. Ela pode estar alimentando um outro tipo de Deus, um outro tipo de autor, para afastar o crente da verdade. Porque ela é fruto de emoções. Ela está desprovida de racionalidade. É isso. Se assemelha a tudo que as seitas entendem por fé. Tem o mesmo formato, tem o mesmo compromisso. É sempre o homem no centro dela. Então ela se volta a favor do confessor, do homem, e não de Deus. E mais. Agora o que eu vou dizer é muito sério. Ela é cindida. Oh, mas o que você disse até agora não é sério? Não, isso é muito sério. Muito mais sério. Ela é cindida. Ela é dividida. Ela é esquizofrênica. É isso. Só aceita o que lhe parece bom e o mal ela atribui ao diabo e ao fracasso do confessor. Porque ela crê em fábulas. Então ela é cindida. O que é bom veio de Deus. O que é mal veio do diabo. Então na minha vida, o diabo também tem acesso. Aí ele me dá tudo que é mal. E por isso que eu rejeito. Por isso que a minha fé declara que não pode, que não isso, não aquilo. Que tristeza, ela é muito pobre. Ela não tem racionalidade. Não, eu não posso dizer que fulano é obeso. Fulano é fofo. Porque senão... Então, esta casa está ungida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque se eu faço essa declaração, eu assusto as potestades, eu as intimido. O nome disso é superstição. Superstição. Orar sobre fotografia, a camisa que tem o nome não sei de quem. Orar dentro da casa para depurar a casa. Isso aí era prática espiritista, prática umbandista que eu vivenciei a minha infância inteira. É muito triste, entende? Ela crê em fábulas. Depende de quem a profere. A fé que emerge da Bíblia só depende da palavra de Deus. Se você crê, ela vai continuar sendo fé. Se você não crê, ela continua sendo fé. A promessa continua ali. Mas a fé mística, a fé paralela, não. Se o confessor não a confessar, ela morre. Ela depende de quem a profere. Ela não faz discípulos, ela faz imitadores. Por quê? Porque ela não tem uma cartilha. Né? Já disse, ela não tem uma regra. Eles são espectadores. Então, replicam aquilo que assistiram. Agora, qual é o problema maior da fé cultica, não bíblica? Por que eu chamo de fé cultica? Porque é uma fé que emerge de eventos. Ela não é fruto de um ensino. É como, está lembrando aí, a Andréia, é fé na fé. Ela é o seu próprio Deus. O problema maior dela, da fé cultica e não bíblica, é que ela é desprovida de inteligência. Porque ela cabe em si mesma. Como ela depende de efeitos, está sempre incansavelmente em busca de experiências maiores e repetitivas para se alimentar e se sustentar. Ela tem de ter eventos, eles têm de continuar acontecendo. Experiências. Elas têm de continuar acontecendo. Se não houver um efeito, ela morre.
É muito sério. E por isso ela faz barulho, ela faz estardalhaço, ela impressiona com seu aparato, entende? Ela não é intimista, ela não é humilde, ela não é silente. Ela não serve para oração, ela serve para declarações, decretações. Ela serve para passeatas. É para isso que ela serve. Projeta o confessor, projeta o ser humano. Aqueles que vivem dela e que vivem em torno dela, eles estão no centro dos palcos. Criam verdadeiros impérios. São os apóstolos tais, os bispos, não sei das quantas, os missionários, não sei de que lá. Estão debaixo do holofote, eles têm verdadeiros impérios. E como é que eles provam que eles estão abençoados? Pelo nível da sua prosperidade e popularidade, é evidente. Se determinada pessoa souber que em determinada casa lotérica 5 pessoas ganharam na loteria, todos vão passar a comprar naquela casa lotérica. Isso faz parte da crendice do ser humano em busca de seus favores e privilégios e satisfação de suas vontades. E o povo quer magia. A fé bíblica, a fé que depende da promessa, ela dá trabalho. Por quê? Ela exige exame das Escrituras, conhecimento das Escrituras, crer nas Escrituras. Ela exige dependência de Deus. Ela exige longanimidade com Deus, perseverança, o que a outra não tem, perseverança. Simplesmente não aconteceu e eu continuo crendo em Deus. Olhem para Abraão. Não ficou confessando, ele ficou crendo. Porque essa fé mística, e é com que eu encerro, ela não aceita ser provada, meus queridos. Ela não está comprometida com Cristo. Logo, ela não é da mesma natureza da fé pregada por Pedro, apóstolo, em 1 de Pedro 1, 6 e 7. É com esse texto que eu encerro. E esse é um texto grave. Em 1 de Pedro 1, 6 e 7, o servo de Deus diz assim para nós: nisso vocês exultam, perdoe. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, é o tempo da vida, tá bom? Por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quem suporta essa palavra? Essa fé mística suporta essa palavra aqui sob nenhuma hipótese. Eles têm coragem de dizer, como eu já expliquei para você, que o Paulo de 2 Coríntios 12, 3, fracassou na fé. Que o livro de Jó é uma aberração, que você não precisa ler, não deve ler, que Jó era um fracasso. Por não conhecer a graça, eles dizem. Por não ter o Espírito Santo, eles dizem. Ela não aceita esta palavra. Ela não suporta esta pregação. Ela não sobrevive a ela. O texto diz tacitamente para mim e para você, isso é doutrina. Por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Ele não disse talvez sejam. Se vier a acontecer serem entristecidos, não, ele diz, por um pouco de tempo, ou seja, pelo tempo da vida. O que foi que o autor da fé disse para mim e para você? No mundo vocês terão aflições. Ele não disse, pode ser que no mundo vocês tenham aflições. Não. Jesus é verdade. Não engana ninguém. Por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Arriégua, como diz as pessoas aqui no interior de São Paulo, arriégua, tem de ser provado por todo tipo de provação. Não basta ser provado, ainda tem que ser todo tipo de provação. Minha irmã, você aguenta isso? Meu irmão, você aguenta isso? Glória a Deus, temos que aguentar para que aconteça o que vem no versículo 7, senão não acontece, amém? Não acontece, então vamos continuar a leitura. Assim acontece, ele está dando a razão, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, a prova do que se espera. Não foi o que lemos? A prova do que não vemos, perdão, a prova do que não vemos, foi o que lemos em Hebreus 11:1. Para que fique provado que aquilo, para que fique provado
para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, as imagens metafóricas usadas por Pedro são muito fortes, não são simpáticas, mas são realistas. Ela é muito mais preciosa do que o ouro, que para ser precioso tem de ser provado pelo fogo. É isso que ele está dizendo, amados. A minha fé é provada porque ela é ainda mais preciosa do que o ouro, que sendo insignificante, que sendo inferior a ela, teve de ser provado pelo fogo. Por isso é que ela precisa ser provada por todo tipo de provação, porque ela é mais preciosa do que o ouro, que é tudo que buscam os confessores da falsa fé. O ouro. Então o texto está dizendo, ela vai se provar o quê? Genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Louvor, glória e honra só pertencem a Deus, não ao confessor. Então ela vai revelar louvor, glória e honra para Cristo Jesus, o autor da fé. Percebe? Ela tem de ser provada por causa dele, porque ela volta para ele, porque ela é dele, ela é para ele, ela glorifica o nome dele, por isso que ela não é satisfeita nos seus desejos. Ela é provada na sua genuinidade. E quando Deus prova, não é atendendo, meu querido, minha querida. Quando Deus prova, é contrariando o que se espera. É não trazendo o que se pretende. Percebe? Vai na contramão desses confessores, vai na contramão dos cultos que eles propõem, das falsas promessas que se colocam na boca de Deus. É muito sério isso aí. Estamos falando de fé bíblica, essa que tem de voltar para o centro da igreja, para a confissão da igreja. Vou terminar contando para você uma historinha crítica e desagradável. Quando eu fui recebido no rol de pastores da mais antiga denominação evangélica do Brasil, congregacionalismo, embora eu tenha feito o seminário deles, a minha igreja de origem não estava dentro da União. Então eu tive de ir lá ser testado por uma comissão do Departamento de Administração Ministerial. Do meu lado estava um veterano que tinha sido formado naquele mesmo ano que eu, coisa de 9 anos antes. E eu tinha ouvido falar, bom tempo, que ele tinha se desviado completamente da fé bíblica. Ele tinha criado uma mega igreja no Rio de Janeiro, lotada de gente, que corria atrás das fantasias. Essas igrejas se superlotam. E agora ele estava ali sentado do meu lado para fazer a mesma coisa. Como ele tinha saído da União, ou foi posto para fora, porque enveredou por essa fé que a União não aceitava por não ser bíblica, ele agora estava voltando. E eu fiquei admirado, sabia que ele estava voltando e ia passar pelo mesmo critério lá da comissão. Aí ele olhou para mim e disse assim, meu irmão, eu dei uma volta. Eu fui longe, numa fé perdida. Minha igreja ficou abarrotada de gente, de repente o Espírito de Deus me jogou no chão, me fez acordar e ver que eu estava usando de engano, alimentando o engano, arrastando um povo para dentro do engano, que contrariava toda a fé que a gente confessa, que a gente lê, que a gente crê. E eu falei, meu Deus, como é que eu resolvo isso agora? Senhor, eu já sei de uma coisa que vai acontecer. Quando eu abrir a Bíblia e começar a pregar essa fé que a tua palavra diz, a igreja vai se esvaziar. Ele disse para mim, não deu outra. Quando eu comecei a pregar essa fé, a minha igreja se reduziu de 490 para menos de 90 pessoas, da noite para o dia. Ninguém voltou mais. Ninguém queria mais saber, porque essa não tem graça como eles querem. Não satisfaz seu ego. Mas agora eu estou em paz comigo, com meu Deus e com a sua palavra. Que história, não é? Ele já partiu para o Senhor. Partiu em paz, em comunhão com Deus. Meus irmãos, a fé bíblica está comprometida com a glória de Cristo. Ela não nasce de fenômenos. Ela nasce da provação. Ela nasce dos testes de Deus. Essa fé é sábia. Essa fé é moral. Ela crê na moral de Deus, na fidelidade de Deus para cumprir sua palavra. Ela permanece em todas as circunstâncias. É da natureza da fé confessada por Abacuque. E depois de ter dito para nós em 2:4, o justo por sua fé viverá, ele declarou, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, eu me alegraria no meu Deus. Ele não disse, eu vou ficar dizendo, não, a figueira está florescendo. Não. Ela não está florescendo, ele assumiu, exatamente como Abraão sabia que o seu corpo estava envelhecendo cada dia mais.
Não disse, não é um envelhecimento, isso é só uma casca externa. Não fez negação, isso é esquizofrenia, isso é cindismo, entende? Cisão, perdão, isso é cisão, isso não é saudável, é patológico, não. Por isso que Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então essa fé que está sendo programada, pregada, confessada e vivenciada por aí é pecado, é fruto de pecado. O que não provém de fé, da fé bíblica, é pecado, Paulo disse para nós em Romanos 14. Da fé que vem por ouvir a palavra de Deus, é desta que temos de nos ocupar. Qual fé você busca? Qual a fé que atrai você? Quem você pensa que precisa aparecer porque tem fé? Um grande homem de fé, uma grande mulher de fé. A fé não tem essa pretensão. A fé apenas está ocupada em dizer que Deus é confiável. Quem ela coloca em evidência? A que você confessa. Você, seu líder, ou o Senhor Jesus Cristo? Esta palestra não poderia ser menos contundente se tinha por propósito se inspirar na data de sexta-feira, 31 de outubro de 1517. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua paciência, ouvindo até o fim, participando, compartilhe esta palavra. Use-a como instrumento de aferição dos confessores que estão à sua volta. Estejamos juntos quinta-feira com Romanos, parte 15. Amém? Final do capítulo 3. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia, que enche meu coração de prazer e de ânimo em pregar e crer que a palavra de Deus, como sempre, vai prevalecer sobre a nossa fé. Eu creio, confesso e espero a promessa de Deus em Amós, quando ele disse: os homens e os jovens cairão pelas praças, de fome e de sede, não fome de pão, nem sede de água, mas da palavra de Deus. É isso que ainda estou esperando para a Igreja de Cristo de nossos dias. Grande abraço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe também, Neuza, querida. Tenho orado por você. Jesus te abençoe.